Bom, boa noite a todos que estão nos ouvindo, a todos e todas. Essa é a 10ª live do Sindsalem, que é o Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa. E, em primeiro lugar, está de parabéns, porque já está chegando a sua 10ª live, então é muito importante que o sindicato conseguiu e está conseguindo se adequar nesse momento que passa a humanidade, um momento de pandemia, e, ao mesmo tempo, tenta buscar dialogar com sua categoria e também ir além de sua categoria. Então, isso, desde já, é muito importante parabenizar o Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa por essa iniciativa. E agradeço o convite, né, por estar aqui. Então, hoje aqui, nós vamos estar debatendo, junto com a Nanda Marques, que daqui a pouco vai se apresentar para vocês, vamos estar debatendo a influência das eleições municipais para o futuro do país. Esse é um tema muito importante. Nós estamos falando aqui de São Luís do Maranhão, hoje é 25 de agosto. Então, esperamos que quem esteja nos ouvindo agora, que participe. Daqui a pouco você vai ter um momento para opinar, para fazer perguntas. Portanto, esse é um tema, o tema das eleições, que ele é muito caro, principalmente para os trabalhadores em gerais e para os trabalhadores do serviço público. A gente sabe que o processo que se chama de sufrágio universal, que vem lá desde da Grécia, na verdade, nunca foi um sufrágio universal, porque na Grécia ele já nasce universal, mas restrito aos escravos e às mulheres. Depois vai avançando com a Revolução Francesa, em suma, mas em que pese que, com todos esses processos de restrição, mas é uma ferramenta importante de participação dos trabalhadores. E nós vamos ver em que momento a gente teve avanço, em que momento a gente teve retrocesso, e, no geral, qual a importância disso para todos os servidores em particular para os servidores da Assembleia Legislativa. Então, eu vou agora passar a bola para a companheira Ananda Marques, que é cientista política, piauiense, já sei que ela é do Piauí, está aqui daqui a pouco vai se tornar uma cidadã ludovicense. Então, Ananda, contigo as palavras iniciais para a gente começar a fazer esse bate-bola. Boa noite, é um prazer estar aqui, gente. Quero agradecer o convite e parabenizar também o sindicato. De fato, 10 lives é muita coisa e, pelo que eu vi, foram temas muito diversos, né? Temas importantes serem discutidos na esfera pública. E eu acho que hoje, inclusive, é um assunto muito interessante, acho que afeta a vida de todo mundo, né? De como as eleições municipais estão relacionadas aí com o futuro do Brasil. Meu nome é Ananda Marques, eu sou cientista política, graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Piauí e mestra em Ciência Política também pela Universidade Federal do Piauí. Como o Noleto falou, eu moro aqui em São Luís há 5 anos, já essa é a segunda eleição que eu vou viver aqui em São Luís, né? Mas já fiz aí alguns estudos sobre eleições anteriores, sobre a política maranhense, então vamos ver o que eu consigo contribuir com o debate. Travou aí, Noleto? Acho que travou. Amanda, tu estás me ouvindo? Tô. Você está me ouvindo? Eu não estou te ouvindo muito bem, mas se tu estás me ouvindo, então a gente vai fazendo esse bate-bola. Esse processo eleitoral, ele normalmente no Brasil tornou-se uma máxima que os processos eleitorais municipais antecedem o processo eleitoral nacional. Tu acredita que nessa nova conjuntura, com pandemia, com o avanço de algumas ideias que antes não eram muito aceitas na sociedade brasileira, esse tema das eleições municipais, podemos dizer ainda que ele antecipa o tema nacional de 2022? Olha, na verdade, a eleição municipal, ela sempre teve esse caráter, né? Ela é uma prévia das eleições nacionais.
Então, por quê? Porque é o momento em que as forças políticas, os grupos de interesse, eles vão se reorganizar para as disputas locais e esses grupos que vencem as eleições locais é que vão ter aí enfim, vão ter recursos políticos suficientes para discutir as eleições nacionais que acontecem 2 anos depois. Então, a eleição municipal, ela tem no Brasil aí um caráter muito importante para a política nacional. É claro que a gente fica com a sensação, às vezes, que não tem, porque, obviamente, são mais de 5 mil municípios, né? Então, a gente fica pensando assim, o que a eleição de um vereador vai impactar na eleição para o próximo presidente? Mas vai, porque é um termômetro, né? A eleição municipal, ela permite que a gente identifique que forças políticas estão disputando o poder local e que forças políticas vão se reorganizar depois para disputar o poder nacional. Então, sempre teve esse caráter de importância, e eu acho que muita gente tem usado, inclusive, uma expressão de que as eleições de 2020, elas seriam, na verdade, um primeiro turno para as eleições de 2022. Porque as pessoas, né, a gente sabe que o Brasil vive há algum tempo já a disputa política entre, que é o que na ciência política há quem chama de partidários e antipartidários, né, que seriam entre petistas e antipetistas, que inicialmente o antipetismo era representado pelo PSDB, e aí na eleição de 2018 acaba sendo representado pelo Bolsonaro. Então a expectativa é que 2022 novamente a gente tem essa disputa entre o Bolsonaro Agora eu estou te ouvindo. Agora está me ouvindo? Oh. Então, eu estava explicando que a eleição municipal, ela sempre teve importância para as eleições nacionais, mas que talvez 2020 tenha uma importância ainda maior, e muita gente tem chamado, inclusive, tem dito que a eleição de 2020 ela seria um primeiro turno de 2022, de que vai ser aí um teste para a gente saber qual é o nível de polarização que a gente ainda tem no país, como que essa força antipetista que acabou se agregando aí em torno do Bolsonaro vai conseguir se organizar localmente ou não, e como que a oposição vai conseguir se organizar ou não. Então, de fato, é uma eleição muito importante, como há muito tempo a gente não tem. E em São Luís, a gente tem uma eleição que também vai testar o alcance do poder do governador Flávio Dino. Né? Então, ele não vai mais ser candidato a governador, e aí a eleição para a Prefeitura de São Luís é que vai dar algum indicativo de como vai acontecer a sucessão de Flávio Dino no Palácio dos Leões. Falando de Flávio Dino, e historicamente, pelo menos nos últimos, eu só não fui candidato, só não vou ser candidato esse ano, mas fui candidato durante muito tempo pelo PSTU, fui candidato a prefeito, e sempre as eleições, até antes do PCdoB, por exemplo, estar presente na Prefeitura de São Luís, teve uma polarização entre os outros grupos e a oligarquia Sarney. Dá para dizer ainda que nesse processo eleitoral ainda não podemos chamar que essa polarização ela ainda é real, ou a chamada oligarquia Sarney não podemos mais considerar como uma corrente política que está nesse momento se contrapondo a Flávio Dino? Pelo menos ao grupo Flávio Dino? Eu vejo que a gente vive... 2018 já foi uma eleição muito importante para isso, né? Que foi quando Flávio Dino, de fato, enfrentou Rosiana Sarney e a venceu nas urnas, e isso teve um impacto muito significativo para, enfim, o quanto a oligarquia Sarney ainda tinha de poder no Estado, mas a gente ainda está vivendo no Maranhão um período de transição. Eu acho que a eleição de 2020, ela, de fato, a gramática política dela, né, no momento, não é mais Sarney anti-Sarney, não é. É quem são os candidatos de Flávio Dino e os candidatos de oposição a Flávio Dino. É essa a gramática que a gente tem para a eleição de 2020 em São Luís. Mas a gente não pode desconsiderar ainda a importância
da família Sarney e do peso político que esse grupo ainda tem no Estado e ainda tem na capital. Então, eu acho que a gente ainda vive um momento de transição, acho que ainda vai levar algum tempo e, na verdade, acho que ainda é possível haver aí um ressurgimento. Acho que a gente não, na política a gente não pode sentenciar nada, né? Porque às vezes acontecem coisas, a gente pode ter algum evento aí inesperado e mudar completamente o cenário político. Então, eu não arriscaria fazer nenhum tipo de afirmação sobre o fim da oligarquia Sarney, porque eu acho que é possível sempre haver alguma reviravolta. Tá ok. Então, gente, aqui nosso é um debate com a Ananda Marques, cientista política. É uma live organizada pelo Sindisalem, Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa, no sentido de levar a opinião para os seus associados. É uma iniciativa muito boa, como eu já disse no início, diante dessa nova realidade que nós estamos enfrentando. Então, é importante a gente debater com todos e, principalmente, o sindicato ter diálogo com sua base. Então, é uma iniciativa muito boa do Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa. E o tema é a influência das eleições municipais para o futuro do país. Ananda, eu tive verificando aqui, por exemplo, em se tratando de São Luís, são 15 candidatos, pelo menos é o que eu consegui perceber. Desses 15 candidatos, 11 são deputados, ou pelo menos 10 são deputados, alguns já foram deputados estadual, hoje são deputados federais, e um vereador. E apenas 4, o Estes Dias, do PSTU, o Frank Douglas, do PSOL, o Gesiel e o Carlos Madeira, pelo menos não fazem parte desse leque de já ter uma questão do parlamento. Isso dá para dizer que, com todo esse processo, não está tendo grandes renovações, ou as estruturas antigas, por mais que sejam deputados novos, mas são deputados que já estão em estruturas. Muitos deles, por exemplo, o Brade já é histórico, o seu pai já é de bastante conhecido, outros deputados também, alguns mais, como Bira do Pindaré, veio do seio do movimento sindical. Ou seja, dá para dizer que, no caso de São Luís, poderemos ter uma disputa sem grandes novidades, sem grandes revelações? Olha, eu acho que ter novos nomes na política não necessariamente significa renovação, né? Eu acho que renovação na política é quando a gente tem essa circulação das figuras e de grupos de interesse, de grupos que estão disputando o poder. Então, você pode ter novos nomes que estão representando o mesmo grupo político e isso não vai significar renovação. Isso é uma coisa. Outra coisa é que essa é uma questão que pode ser analisada a partir de duas perspectivas diferentes. A gente pode pensar que são 15 candidatos, 11 têm carreira política partidária e já exerceram cargos no legislativo, e isso talvez indica, de fato, de que não há espaço na política do município de São Luís para candidatos que venham aí de outros cenários, pode ser isso, mas pode ser também uma resposta da classe política a um movimento que a gente vê no Brasil e no mundo, que é essa desqualificação, essa criminalização da política. A gente pode ver esses candidatos que todos têm um histórico aí no legislativo como sendo os partidos políticos se organizando para que a disputa se dê entre aqueles atores que já têm carreira. Isso não necessariamente é ruim, porque para você ser um bom prefeito, você precisa ter experiência na política, né? É muito raro que alguém que venha completamente de fora, como, por exemplo, o discurso que o atual governador de São Paulo, mas que foi eleito logo para ser prefeito, teve, né, o Dória, de que ele não era político, ele era gestor. Isso é um discurso muito complicado, porque você é um discurso de negar a política, né? Então, talvez, um palpite, pode ser que esses candidatos todos que fazem parte de grupos políticos, de partidos políticos que têm carreira, talvez isso seja uma resposta da classe política a esse movimento, a esse fenômeno que a gente vê de desqualificação, de criminalização da política, criminalização da própria esquerda também, e de como que no Brasil
muitas vezes questões que só podem ser respondidas e resolvidas através da democracia acabam sendo reduzidas, né, a apelos autoritários. Então, eu particularmente não vejo com olhos ruins. Eu acho que é um fenômeno importante que a política aconteça através das regras institucionais. Né? A gente tem que se apegar sempre a como a democracia garante que todos nós possamos existir e conviver em sociedade. Fora da democracia, a gente não tem mais democracia. É importante isso, essa tua última colocação sobre fora da democracia, e considerando que pelo menos é o que a gente tem no momento, não é a democracia, pelo menos que grande parte da esquerda deseja, né? Claro. Mas esse processo todo, principalmente a partir de 2013, né? Depois em que a grande parte da população viajou nessa ideia de apartidarismo, de que todo político é igual, aconteceu o que nós estamos vivendo hoje, né? Um crescimento de uma opinião, pelo menos apareceu para a sociedade, pode ser que essas opiniões, na verdade, já estavam aí há muito tempo, mas que não tinham coragem de se mostrar e pegar esse viés aí do movimento em torno do Bolsonaro e acabaram chegando aonde nós estamos. Na tua percepção, ainda será uma influência muito forte, e esse debate ainda em torno das ideias que estão orbitando em torno do Bolsonaro, ainda vão estar presentes no debate eleitoral e ainda terá sucesso, na tua opinião? Olha, eu acho que é incrível, inclusive, assim, é um fenômeno político muito interessante de você estudar, como que o bolsonarismo, mesmo num contexto de uma pandemia e 115 mil mortos, ele ainda consegue manter uma porcentagem cativa de apoiadores. Né? É impressionante, de fato. Como que ele mobiliza uma parcela da opinião pública que a impressão que dá assim, é que pode acontecer o que acontecer, essas pessoas não vão deixar de apoiá-lo. E a aposta dele é exatamente essa, né? Manter uma parcela que o apoie para que ele sempre vá para o segundo turno e que o antipetismo, né? Que o antipartidarismo, porque acaba que o PT ele vira uma metonímia de uma série de coisas, né? Não é só anti-PT, é anti uma série de coisas, anti-esquerda, anti-feminismo, anti-direitos humanos, uma série de bandeiras são colocadas nesse guarda-chuva. Então, ele espera que esse apelo anti tudo isso o eleja. E corre muito risco disso acontecer de fato. Né? Se não houver uma mobilização de uma oposição que se organize para disputar, e inclusive disputar 2020. 2020 precisa ser disputado. Né? Se essa oposição não conseguir se organizar para que o bolsonarismo não se enraize nos municípios, como conseguiu se enraizar em várias assembleias legislativas em 2018, no Senado, na Câmara Federal, se não houver essa oposição organizada, ele tem muita chance de ser reeleito, sim. Claro que a gente ainda está muito longe da eleição, uma série de coisas pode acontecer, mas que existe chance, existe. E o que assim, particularmente, a percepção que eu tenho é de que não é bem o bolsonarismo, mas é o que ele acaba simbolizando. Entende? De que ele consegue simbolizar esse antipetismo, esse antidireitos humanos. Isso é um fenômeno internacional. Em outros países a gente também vê isso. Né? A ascensão de uma direita que tem um discurso nacionalista, um discurso armamentista, um discurso conservador, que está tentando resgatar um patriotismo e faz alusão aí a um passado glorioso que nunca existiu. Né, e que, inclusive, sociologicamente, a gente encontra vários símbolos semelhantes, né, tem um discurso muito masculino que faz um apelo contra as pessoas LGBTs, contra mulheres, contra
as pessoas que supostamente estariam destruindo o mundo como esses homens gostariam de viver. Então, isso é um movimento global, não é só aqui. A questão é que aqui o bolsonarismo encarna isso, mas não é privilégio do Brasil. Infelizmente ou felizmente, não sei nem te dizer. Pois é, então aqui nós estamos fazendo um debate sobre a influência das eleições municipais para o futuro do país, com a Ananda Marques, que é cientista política. Essa é uma iniciativa do Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa, aliás, uma iniciativa muito boa, no sentido de dialogar não só com sua base, mas com a sociedade brasileira de maneira geral. Nós estamos falando aqui de São Luís do Maranhão. Na tua última fala, tu deu um toque meio para o discurso feminista, que eu acho que também é tua praia. E durante o processo eleitoral do ano passado, nós tivemos grandes movimentos. Um dos grandes movimentos fortes foi o Ele Não, né, que tentou se contrapor, e de certa forma se contrapôs com muita força, mas não foi o suficiente para derrotar o bolsonarismo, até porque se incorporou outros elementos que estamos descobrindo hoje, como as fake news, que a gente pode falar mais na frente. Mas como é que tu percebe? Tu achas que nesse processo eleitoral a força feminina, ou pelo menos esse discurso, ele também vai entrar nesse debate, fora da discussão da economia, em que pese que a economia vai ser muito forte em função da pandemia, que houve uma retração econômica muito forte no país. Então, na tua opinião, o debate feminino, ele vai ter eco, ele vai conseguir empolgar as militâncias e trazer muita gente para o processo eleitoral negando o bolsonarismo? Olha, essa é uma pergunta capciosa, porque eu tenho duas respostas. Eu tenho uma resposta enquanto uma mulher que gostaria que sim, que a discussão sobre feminismo, sobre direitos das mulheres, direitos das crianças, estivesse aí no centro, porque as eleições municipais, elas estão discutindo a vida das pessoas na cidade, né? Então, discutir a vida das mulheres na cidade, se essa cidade é pensada para que as mulheres sejam reconhecidas como pessoas, isso é muito importante. Mas eu gostaria, mas eu não acho que seja. Né, acho que, assim, apesar de em 2018, e obviamente nas eleições nacionais, as pautas que são chamadas pautas identitárias, entre aspas, elas conseguem ter uma mobilização maior de fato, né, nessas eleições majoritárias. Agora, nas eleições proporcionais, por exemplo, não é tanto, né, é muito raro, por exemplo, a gente ver deputados e deputadas que são eleitos com base nesses discursos. Existem poucos partidos no Brasil que conseguem mobilizar bases para isso, um deles é o PSOL, por exemplo, e nas grandes metrópoles. Em outros estados, por exemplo, isso a gente quase não vê. Apesar de que em São Luís a gente está vendo algumas iniciativas, acho que a gente pode comentar sobre isso depois, mas eu tenho minhas dúvidas se esse tema, né, vai conseguir de fato mobilizar a opinião pública, e eu particularmente acho que vai, a gente vai ver muito do que se viu em 2018. A gente teve candidatas de direita em 2018, né, e na verdade foi eleita uma bancada significativa na Câmara dos Deputados de mulheres de direita antifeministas. A gente tem muitas mulheres que fazem esse papel, né? Então, não acho que nós estamos num momento político no Brasil de ascensão de figuras feministas, por exemplo. Infelizmente, gostaria que fosse diferente, mas não vejo isso. Eu acho que essas eleições municipais não é a vez das mulheres, né, nessa eleição. Infelizmente, é muito difícil. Eu não gostaria que fosse isso, mas é o que eu vejo. Então, é isso, gente. Nós estamos debatendo. Tá me ouvindo, Ananda? Tá me ouvindo? Porque agora eu perdi teu som. Vamos ver se o Vitor conserta aí. Bom. Tá me ouvindo? Agora estou. Então, veja só. Outro tema que eu queria trazer para esse debate importante
que o Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa levanta sobre o tema das eleições municipais para o futuro do país, que, na verdade, o que a gente está é tentando fazer conjecturas, tentando fazer com que a população geral, e em particular os servidores da Assembleia, percebam a importância de participar do processo eleitoral e participar com qualidade, porque senão nós podemos repetir coisas que estão trazendo dificuldade para a vida dos trabalhadores, principalmente dos servidores públicos da Assembleia Legislativa, com várias votações que estão, algumas que ocorreram e outras que estão para vir, como a reforma da Previdência, e outras que o Guedes está se propondo, por exemplo, com o PEC, que leva à diminuição do salário dos servidores públicos. Acabaram incorporando também esse debate, esse movimento, de que o servidor público é o vilão desse país. Então, eu queria que tu discorresse um pouco qual a importância, nesse processo eleitoral, dos servidores públicos, com participação mais ativa dos servidores públicos neste momento. Olha, é interessante porque o servidor público, existe no Brasil um imaginário social, né, negativo, e que inclusive foi muito construído nos anos 90, sobre o servidor público, né, de que seria uma figura, que é inclusive o discurso que existe, por exemplo, sobre os Correios hoje, né, de dizer que os Correios não funcionam, de que é todo mundo encostado, de que as pessoas recebem bem e não trabalham, enfim, tem muito esse imaginário de que o servidor público é alguém que recebe muito bem e que não trabalha, o que não é verdade, principalmente quando você analisa os dados sobre os salários dos servidores públicos no Brasil, sobre que cargos essas pessoas ocupam, né? As pessoas até brincam que a população acha que todo servidor público é do judiciário, e de fato tem um salário elevado e uma carga horária menor quando comparada a outros. Então, o servidor público ele é uma figura extremamente importante que é possível de se mobilizar, né? De que é possível que consiga se organizar em torno de pautas relacionadas ao trabalho, mas não só ao trabalho, aos direitos trabalhistas em geral, que a gente vê, né? O Brasil vive um processo de desmonte de uma série de políticas públicas e os direitos trabalhistas são uma das áreas que vem sendo desmontada, né? Então, e é muito espantoso de como o Brasil teve uma mudança na própria percepção do servidor público sobre si, sobre o coletivo, né? Muita gente já não se engaja, não se mobiliza, por exemplo, em sindicatos, em participar de movimentos organizados, de demandar, porque essas pessoas sequer reconhecem naquele coletivo, né? Elas não se identificam de que aquilo é sobre elas, quando elas têm aí um poder, uma possibilidade de coletivamente organizar e demandar e atuar na esfera pública, mas tem uma certa apatia, né? E isso faz parte, inclusive, desse processo de desqualificação, de criminalização da política, porque quando as pessoas acham que a política, de que os políticos são todos iguais, de que a política é só corrupção, elas não querem se envolver. Elas olham para a política como algo negativo e que é distante da vida delas. Então, essas pessoas se alienam da vida pública de participar, né? Isso é a raiz da morte da democracia, é quando as pessoas não se veem parte de um corpo político, de uma sociedade política, elas não querem nem se envolver com aquilo. Então, o servidor público ele tem, sim, um potencial significativo de atuar e de mobilizar, mas a gente vive esse cenário de apatia e desmobilização em muitas áreas. Tá, antes de passar para a próxima pergunta que eu quero colocar aqui para a Nanda, vejo aqui que o Luiz Lima entrou, já está nos ouvindo, a Rielda Alves e o Nathaniel, que é o atual presidente do sindicato. Boa noite ao Natan e a todos que estão nos ouvindo. Eu estava vendo agora há pouco os protestos nos Estados Unidos, que duraram quase que um mês e ainda duram em alguma parte do país em relação ao que aconteceu com Floyd, agora está se repetindo com essa nova violência policial racista, histórica nos Estados Unidos, mas que aqui no Brasil também não é diferente, né? Com a polícia, principalmente no sul do país, onde a gente vê isso com mais fortaleza. Aqui, em nível
se tratando aqui do tema das eleições, a gente vê que praticamente, eu diria que tem apenas 2 candidatos que podem levantar esse debate, que é o Frank Douglas, né? E o Aécio Dias, o Frank Douglas do PSOL e o Aécio Dias do PSTU. São talvez os 2 que podem transitar ou ter a capacidade maior de debater sobre a questão racial no mundo e no Brasil. Tu achas que esse debate é um debate também que vai ser importante e que vai atrair quem se sair melhor vai atrair mais eleitores ou não vai ter influência de mínima diante do processo mais, que eu continuo repetindo, que é o que vai estar presente, que é o debate sobre a economia, o retrocesso da economia em função da pandemia? Então, tem uma discussão que ela já é mais sociológica, né, de qual é o alcance da mobilização de redes sociais sobre temas políticos, de engajamento político. Porque, por exemplo, tem a participação aqui de uma gata. Então, tem aí muitos questionamentos sobre qual é o real alcance de redes sociais quanto a isso. Porque, por exemplo, né, quando teve o assassinato do George Floyd e os protestos nos Estados Unidos, houve uma onda de solidariedade de pessoas no mundo inteiro. E aí você viu no Instagram, por exemplo, as pessoas se posicionando, as pessoas postando fotos, as pessoas indicando que elas eram contra o que tinha acontecido, que elas estavam ali, né, na luta antirracista. Mas qual é o alcance real disso? Qual é o alcance disso no mundo real? Né, o quanto do Instagram vai para a vida real? O quanto você postar uma foto no Instagram, de fato, indica aí uma pessoa que é engajada politicamente, que é mobilizada politicamente, que participa, né, da política de rua, por exemplo. Então, eu tenho minhas dúvidas se, de fato, essa discussão ela vai sair do Instagram, ela vai sair das redes sociais e vai para a discussão eleitoral. Principalmente num país como o Brasil, que naturaliza a morte e que as pessoas, diante de 115 mil corpos, já não se espantam, já a sociedade brasileira, em sua maioria, naturalizou as mortes por Covid. Né? 115 mil pessoas morreram. E é como se a gente estivesse vivendo normal, né? As pessoas, inclusive, chamam de novo normal, que eu considero uma expressão muito cínica. Não, acho que não existe novo normal, né? A gente ainda está vivendo uma pandemia. Então, eu tenho minhas dúvidas se essa solidariedade que a gente viu, que eu acredito, inclusive, que é uma solidariedade genuína, as pessoas, de fato, se mobilizam. Mas eu não sei se passa dessa mobilização individual. Volta para aquele contexto de apatia, né, das pessoas não se identificarem coletivamente. Elas querem, né, se posicionar, olha, eu, fulano de tal, sou contra essa minha identidade, minha identificação aqui individual, pessoal. Quando você vai para a esfera política, que você precisa coletivizar uma luta, que você precisa transformar aquilo em uma pauta de um grupo, você precisa de engajamento, aí já é outra história. Então, eu acho também, concordo com você, que a eleição de 2020, ela vai girar majoritariamente em torno de como melhorar a vida das pessoas. As pessoas estão ficando desempregadas, as pessoas perderam parentes, as pessoas estão, né, junto da crise sanitária vem a crise econômica, e eu acho que a discussão eleitoral vai girar em torno disso, em termos mais imediatos e materiais, da qualidade de vida das pessoas que tem decaído. Então é isso, gente. Nós estamos já chegando na metade do debate, mas o debate está muito bom e vai continuar sobre a influência das eleições municipais para o futuro do país. Nós estamos aqui com a Ananda Marques, é cientista política da Universidade Federal do Piauí, e essa é uma iniciativa do Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa, de estar dialogando com a sociedade em geral e com sua base sindical, no sentido de fazer com que eles percebam a importância do processo eleitoral. Estou vendo agora que entrou a Lúcia Furtado. Boa noite. Boa noite, Lúcia. É muito importante a participação de vocês. No final da tua fala, tu tocou no assunto da pandemia. Um assunto
particularmente, eu perdi meu pai para a Covid, né? Há mais ou menos 40 dias que ele já foi sepultado. É um tema que realmente é muito caro e, por incrível que pareça, ao mesmo tempo que as posições, por exemplo, vinda do presidente, de não se colocar, de colocar a culpa nos governadores e, ao mesmo tempo, não se colocar à frente, esse mesmo Covid, ao mesmo tempo que desgastou a imagem dele, contraditoriamente, alguns cientistas e alguns escritos dizem que está recuperando a imagem na medida em que as respostas, inclusive, que não partiram dele, que foi, por exemplo, o auxílio emergencial, acabou que a população, a maioria, por não entender a fundo o debate político e não conviver com os processos de como é que essas demandas da sociedade chegam até ele, sempre atribui ao presidente da República. Então, tu achas que isso pode ainda ser um fruto, dentro desse aspecto da economia, do auxílio emergencial, de trazer frutos para aqueles que estão em torno de Bolsonaro ou para os candidatos que ele vai apoiar? Com certeza. Porque a população, e aí é uma questão do próprio federalismo brasileiro, né? As pessoas, elas têm dificuldade de diferenciar qual a responsabilidade do prefeito, do governador e do presidente. As pessoas têm dificuldade de entender. Olha, a minha rua, o asfalto tá ruim, elas vão brigar com o governador, sendo que isso não é responsabilidade dele. Aí, BR, vão reclamar com o governador, porque acha que a BR, aí o governador tem que dizer, olha, não, BR é do governo federal, eu cuido da estrada estadual. As pessoas não sabem. Então, é muito, muito complicado, porque o auxílio emergencial, as pessoas, elas estão atribuindo. O próprio Bolsonaro, quando viu que teve um impacto positivo, e aí a gente tem um caso de sucesso no Brasil, que é o Bolsa Família. O Bolsa Família teve, sim, resultado eleitoral para o PT. Quando você pega, por exemplo, os mapas eleitorais e compara, sobrepõe aí o mapa de distribuição do Bolsa Família, por exemplo, casa direitinho, né? Então, tem vários estudos que mostram isso, mostram, inclusive, estatisticamente, o quanto o Bolsa Família teve resultado eleitoral para o PT. Então, a gente já tem um caso disso no Brasil, e o Bolsonaro viu aí uma possibilidade de ganhar apoio justamente daqueles entre os quais ele não tinha tanto apoio, que é, né, essa população aqui no norte e nordeste do país, que historicamente é, né, uma população que tem uma maior vulnerabilidade social, a gente tem uma maior quantidade de pessoas vivendo abaixo da linha de pobreza, enfim, uma série de indicadores sociais que tornam essas pessoas socialmente vulneráveis, e que ele viu uma oportunidade eleitoral. O Bolsonaro nunca desceu do palanque, né? Ele foi eleito, mas ele não desceu. Ele, desde que assumiu, ele já estava fazendo aí a campanha dele para 2022. O objetivo dele é claramente ser reeleito e permanecer no poder, e quem sabe, inclusive, depois fazer aí a candidatura de um filho, enfim. Então, o auxílio emergencial está, sim, tendo um impacto, tanto que quando a gente compara, né, as pesquisas de opinião, até o auxílio emergencial, o Bolsonaro vinha numa queda significativa de aprovação, e aí, a partir do momento que o auxílio emergencial vai começando a dar certo, a gente vê uma estabilização, né, da queda, ele para de cair, ele não cresce a aprovação, mas ele para de cair. Isso é um lado. Aí você pode olhar pelo outro lado, dizer assim, não, mas olha, apesar de ainda ter esse tanto de gente que apoia ele, muita gente agora desaprova. Verdade. Mas vamos lembrar do que eu falei alguns minutos atrás. Bolsonaro tem claramente o objetivo de manter uma parcela da população cativa, né? São esses apoiadores mais fiéis, que não vão abandonar, que são as pessoas, justamente aquelas que espalham fake news no WhatsApp, e ele acredita que essas pessoas vão levá-lo ao segundo turno e que ele vai conseguir mobilizar, né, esses outros grupos de interesse que, inclusive, a partir do momento que Bolsonaro dá uma maneirada no discurso, já estão, não, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Figuras como o próprio Rodrigo Maia, por exemplo, né, que critica, mas
Aí, a partir do momento que o Bolsonaro dá uma baixada no nível do discurso, aí ele já segura mais. Então, assim, é um cenário de fato muito preocupante e que, como eu falei, existe uma grande possibilidade dele ser reeleito. Então, Amanda, tem duas perguntas aqui que apareceram. Antes, atualizando, estamos ouvindo agora, essa é a 10ª live do Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa, uma iniciativa que a gente deve aplaudir dessa nova direção do sindicato, uma direção que está fazendo um bom trabalho. Então, tem duas perguntas. Uma do Natan, que ele diz: o discurso contrário ao servidor público ganhou força com a eleição de Bolsonaro, né? A tal ponto de estar tirando muito direito adquirido. O que você acha disso? Aí emenda a segunda pergunta, que é da Lúcia Furtado. Sabemos a importância das eleições municipais e o que ela representa neste momento crítico que o país atravessa. Então, diante desse contexto, podemos ter experiência em alguma mudança significativa? Então, são duas coisas. A Lúcia reivindicando da tua fala se ainda é possível ter mudança significativa. E o Natan colocando o que é que você acha desse discurso que ganhou força com o atual presidente, do discurso contrário ao servidor público, que nós até dialogamos agora há pouco, antes do Natan entrar. Então, vê se me ficou claro, tenta responder ao Nathaniel e a Lúcia Furtado. Lembrando também que a Marli Silva acabou de entrar. Marli, um abraço para ti e para o nosso amigo Bené. Então, esse discurso que demoniza o servidor público, ele está enraizado isso na sociologia, né? Quando a gente vai estudar sociologia brasileira, isso está no próprio imaginário, né, dos primeiros sociólogos no Brasil, de como que a colonização influenciou nas instituições brasileiras, e aí a antropologia depois vai tentar entender esse jeitinho brasileiro e de como existe aí uma associação, né, de que o brasileiro teria uma tendência quase à corrupção, enfim, tem esse discurso, e que o senso comum compra, né, de que quando existe um projeto político de desmonte, né, de desmonte, de redução do Estado, claramente Paulo Guedes nunca escondeu de ninguém. Bolsonaro foi eleito apoiado pelo mercado financeiro, com a promessa de que Paulo Guedes teria carta branca para fazer o que bem desejasse, né? E qual sempre foi o discurso e o projeto de Paulo Guedes? Reduzir o Estado, né? Existe uma crença cega de que o Estado deve ser reduzido a todo e qualquer custo. E de que o Estado ser reduzido a todo e qualquer custo vai necessariamente ser a melhor escolha e que vai gerar o melhor impacto. Né? Eles não questionam em nenhum momento que nível de redução, em que contexto de redução, será que tem que reduzir para todo mundo? Será que a gente não precisa verificar melhor qual é o impacto disso? Será que a gente não precisa dosar, já que a gente vive numa sociedade desigual e talvez reduzir o Estado vai ter impactos diferentes a depender do lugar que a pessoa ocupa nessa sociedade? Então, não há essa flexão das coisas. É tudo muito, muito direto para eles, né? De tem que reduzir e pronto. E aí, quando você pensa em reduzir o Estado, você tem que pensar, obviamente, em reduzir o corpo do Estado às mãos do Estado. Quem são as mãos do Estado? A burocracia estatal, é o servidor público. Então, é uma figura que eles querem a todo custo diminuir, querem, né, que tem que ter menos, tem que ter o indispensável, porque para eles servidor público é gasto. Eles não têm uma percepção de que o servidor público é que faz a engrenagem rodar e que a política pública ela tem um benefício coletivo, né, de que ela alcança a população. Não tem. Aí vem uma pandemia e mostra que se não fosse o SUS, por exemplo, o que seria do Brasil? O que seria de toda a população brasileira se não existisse o SUS, por exemplo? E se não existisse os servidores públicos que atuam no SUS? Então, faz parte de um projeto, né? Não é à toa. A gente tem que ter criticidade para quando a gente ouvir esses discursos, questionar quem se beneficia com eles.
Quem ganha se as pessoas acreditarem que o servidor público, todo servidor público é preguiçoso, que todo servidor público ganha muito e trabalha pouco? Quem ganha com isso? Não é o servidor público. Tá complementando, tipo, e a pergunta da Lúcia. Tu acredita que nós podemos esperar alguma mudança significativa nesse processo eleitoral? Que é a pergunta da Lúcia. Olha, Lúcia. Olha, esperança eu acho que não, mas eu acho que a gente tem que tentar lutar, né? Acho que a gente tem que tentar lutar para que essa eleição seja uma eleição em que um projeto político que é contra a vida, né, um projeto político que tem uma pulsão pela morte, não ganhe novamente. E eu acho que cabe a cada um de nós fazer a sua parte e pensar e atuar coletivamente, porque a gente não vai sair disso individualmente, né? É necessária uma luta coletiva, mas é possível, sim, é possível a gente ter eleições municipais, por exemplo, em São Luís, e que vença aí um candidato que defenda um projeto político que não esteja alinhado ao que o atual presidente defende. É possível, né? Tem opções. Mas esperança eu não tenho. Eu tenho disposição para a luta, que é diferente. Mas esperança mesmo, confesso que não tenho muita, não. Tá. Nós estamos aqui na 10ª live do Sindsalem, o Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa, em que na sua na realidade que está colocada aí, né, da pandemia, não deixou de dialogar com sua categoria, não possibilitou esse diálogo utilizando as mídias, já que não tem o presencial, está cada vez mais difícil, inclusive na Assembleia Legislativa é restrito a entrada de servidores. Então, só está tendo 2 sessões por semana e a maioria dos servidores, por exemplo, acima de 60 anos, por exemplo, não estão impedidos de entrar lá, até porque, corretamente, é uma forma de proteção. Mas, lembrando que o serviço público, ele é importante e, inclusive, ao contrário do que se diz, ele é minoritário em termos de percentual no Brasil. Os Estados Unidos tem muito mais servidor público do que aqui, né? Mas o serviço público de qualidade, a tendência política neoliberal não é de hoje, vem desde a década de 90, no sentido de desgastar. Não é à toa que os servidores do Correio estão aí numa excelente greve, que nós devemos apoiar e reforçar a importância dessa greve dos funcionários públicos do Correio, porque, acima de tudo, não é só por salário, eles estão lutando, inclusive, para que o Correio permaneça público. Ananda, a gente já está chegando aqui nos 50 minutos, né? E vamos encerrar. Que pena, vamos estar indo já por finalmente, mas é importante, inclusive, já me coloco à disposição do sindicato. Gostei, é a primeira vez que participei desse processo de live. Eu acho que é um importante canal de participação. Então, a nível praticamente já da gente entrando nas questões, considerações finais, mas eu queria que tu, se tu tiver conhecimento disso nas tuas pesquisas científicas, essa nova modalidade que um setor da esquerda está inventando, me parece que o PSOL e o PT, dessa questão das candidaturas, chamada candidatura juntas, as candidaturas coletivas, qual a perspectiva aí, o que tu pensa sobre esse processo e o que isso pode trazer de positivo mais para o futuro, para a esquerda e para o envolvimento da sociedade como um todo? Olha, eu vejo com bons olhos as iniciativas de candidaturas coletivas. Eu acho que elas podem, né, ser uma oportunidade para figuras políticas ainda desconhecidas, figuras que não têm, né, recursos materiais para custear uma campanha. Então, obviamente, as pessoas se juntam, elas conseguem fazer um trabalho coletivo interessante e também para qualificar essa atuação. Se você tem ali, se essas pessoas conseguirem se organizar para atuar de forma qualificada, pode ser. E a gente tem algumas experiências em Minas, em São Paulo, que funcionaram. Agora, a eleição municipal, o mapa eleitoral dela é demarcado pelos bairros.
né? As pessoas vivem nos bairros e, normalmente, o alcance, o domínio de um candidato é em determinados bairros, que ele vai ter votos, porque ele tem relações com uma liderança comunitária, porque ele tem relação com a igreja local, com o terreiro que tem ali, com a própria igreja também evangélica, que a religião ela tem um papel importantíssimo na mobilização política. O próprio Bolsonaro está aí para mostrar, né, que foi eleito, inclusive, com esse apelo. E então é assim, uma candidatura coletiva com pauta somente identitária, apesar de ser importantíssima, tem poucas chances de ser eleita. Chances, pragmaticamente falando, em termos assim, de alcance eleitoral. Por quê? Porque a pessoa ela que vai votar, ela quer saber o que aquele vereador vai propor para a rua dela. O que ele está propondo aqui para o meu bairro? O que ele está propondo para mudar a minha vida? O que ele está propondo aqui para o ônibus que eu pego todo dia? E assim como o prefeito, ela quer saber o que esse prefeito está propondo para melhorar a vida dela, da família dela, dos vizinhos dela. Então, a gente vive numa sociedade que é desigual demais para as pessoas terem a oportunidade de discutir temas como, eu quero votar aqui num candidato que defende uma bandeira filosófica que eu defendo. As pessoas não têm essa oportunidade ainda, elas estão gritando por questões mais básicas como saneamento, asfalto, creche. Então, é um debate político que está ainda muito ligado às condições de vida materiais da população. Então, eu acho que essas candidaturas elas são importantes, são fenômenos aí que têm um histórico, mas tenho minhas dúvidas sobre a real chance de serem eleitas. E convenhamos que as pessoas se candidatam porque elas estão disputando poder político. Né? Não é somente para fazer o papel na eleição, elas têm interesses políticos e elas estão numa disputa de poder. Então, eu tenho esse questionamento. Não é nenhuma resposta, hoje, é uma pergunta. Tá, hoje, a gente sabe que, por exemplo, a legislação eleitoral mudou, e aí tem um pouco a ver quando tu fala dessa questão do vereador do bairro, mas, por exemplo, como os vereadores sempre foram eleitos exatamente nessa esteira de lançar dirigentes de associações de bairros, alguns até de forma honesta, mas a gente vê que muitos realmente utilizam as associações de moradores para se vender ao vereador, mas só que nós temos hoje uma nova realidade. Por exemplo, você não vai ter a coligação proporcional. Então, essa disputa aí pelo poder, ela vai ficar, digamos assim, uma expressão que a gente usa muito na esquerda, muito mais encarniçada, muito mais violenta, no sentido entre os grupos políticos de maior poder, de riqueza. Esse tema, o fato dessa eleição ter essa característica de não ter as coligações entre os partidos tradicionais da direita, você acha que isso facilita para esse setor desse campo de esquerda ou não? E aproveitando, até que ponto ainda o fake news e a questão da religião ainda vai ser um elemento fundamental nesse processo eleitoral? Olha, tem uma questão. A gente vai ter aí um teste para ver, né? Mas será que as pessoas votavam por causa da coligação ou elas votavam pelo que aquele candidato prometia e pelo que ela achava que ia ganhar com aquele candidato e com aquele grupo político que o candidato representava? Às vezes as pessoas nem sabiam qual é a coligação, né? Elas votavam no fulano de tal. Não sabia se o fulano de tal, ganhando X votos, ele trazia outra pessoa. Então, eu acho que quebra com as associações que antes eram feitas com vistas a esse puxa-voto, né? Muitas vezes a gente tinha esse candidato puxa-voto que entrava aí numa coligação porque ele tinha um papel de trazer esses votos e tentar eleger outras pessoas. Acho que quebra com isso, mas não necessariamente muda a cabeça do eleitor. Não, eu acho que a gente vai ver o que acontece, mas não vejo muito que vai mudar a cabeça do eleitor. Principalmente porque
assim, quando a gente vê o impacto de uma guerra na população, no que diz respeito ao debate eleitoral, é de que as pessoas elas têm maior urgência depois de um contexto crítico, como uma guerra, uma pandemia, como um grande desastre natural, elas têm maior urgência de questões materiais. Nós já vivíamos uma crise econômica, política e institucional. Juntou agora uma crise sanitária. Então, o que vai ser mais urgente para as pessoas nas eleições de 2020? Se não a vida delas, né? As condições de vida que elas têm hoje. Então, eu acho particularmente que o tema da eleição não muda e a cabeça das pessoas também não vejo que vai mudar tanto, não. E sobre a questão dos fake news, tu acha que ele ainda vai ser um elemento que vai influenciar o processo eleitoral? Aproveitando que a gente tem mais ou menos uns 3 minutos, tu já responde a pergunta, mas antes eu já vou dar aqui o Nathaniel, que é o atual presidente do sindicato, está agradecendo a vossa participação, a minha não precisa, porque isso é quase que uma tarefa enquanto membro do sindicato, membro fundador. E também está aqui, o Nathaniel está se solidarizando com todo os familiares daqueles que perderam as pessoas no processo da pandemia e agradecendo a todos os médicos, enfermeiros e técnicos, inclusive que são servidores públicos e que nesse processo se percebeu a importância deles para a salvação de várias pessoas nesse país inteiro. Então, queria que tu fizesse esse fechamento. E já te agradeço, foi muito bom ter te conhecido, ter participado. Espero que a gente possa voltar em outro momento para participar desse debate. E já agradeço a tua participação em nome do Cindy Salles e queria que tu fechasse aí. Agora é contigo para dar uma boa noite. E da minha parte, boa noite a todos. E agora a Nanda fecha aí com a gente, faz as tuas considerações finais. Olha, a gente teve muita fake news agora na pandemia. Né, de medicamento, de coisas milagrosas que iam salvar as pessoas. Então, eu acho que as fake news ainda são uma realidade, infelizmente. A gente ainda vai ver, mas quero crer que o que aconteceu em 2018, talvez as pessoas vão estar um pouco mais escaldadas, porque a gente já sabe que existe aí uma máquina, né, e que tem dinheiro envolvido, e que tem uma série de coisas. Eu quero crer, mas talvez eu esteja sendo esperançosa. E quero agradecer, gente, foi um prazer conversar com você, Noleto, precisando, podem contar comigo. A Lúcia fez uma pergunta, não deu para responder, mas eu vou tentar responder rapidamente. Ela perguntou se os investimentos do governo vão reduzir as desigualdades, e eu vou responder não. E não, o auxílio emergencial não vai reduzir desigualdade, ele está, enfim, né, amortecendo um pouco o impacto da crise, mas isso não reduz desigualdade. O que reduz desigualdade é investimento público, é investimento na educação, no acesso das pessoas aos serviços essenciais e a redução da pobreza. Né, o que reduz desigualdade é você reduzir pobreza. Então, esse governo não tem investimentos sociais. Então, eu não acredito que o que eles estão fazendo com o auxílio emergencial vai ter esse impacto. É isso, gente. Muito obrigada. Obrigado, Ananda. Obrigado à direção do sindicato, ao Vitor, que nos auxiliou aqui muito bem nesse processo, a todo o corpo da direção do sindicato. Boa noite a todos e viva o serviço público e viva o SUS. Viva o SUS, gente.